noite. Mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo sobre as 3 revelações de Deus para os homens. Nós já falamos sobre a primeira, né, que é sobre Moisés, os 10 mandamentos, primeira revelação de Deus aos homens, que chegou através de Moisés lá no Monte Sinai. Juntamente com a revelação de Deus, com aquilo que era divino, Moisés trouxe também aqueles códigos de leis dele, que ele criou. Então sempre é bom deixar bem claro para os irmãos isso aí. Lei de Deus é uma coisa, 10 mandamentos. Lei de Moisés são as leis de Moisés, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas antes, eu quero pedir a todos os irmãos que estão nos assistindo que se inscrevam no canal para ajudar o canal, compartilhem. Ao se inscrever, aperte aquele sininho para receber as notificações e divulguem o máximo para ajudar o canal e também para que esses ensinamentos para aquelas pessoas que não conhecem a doutrina espírita, mas são curiosos, possam ter oportunidade de conhecer. Porque tem curiosidade, mas não tem coragem de ir a um centro espírita para saber o que fazemos no centro espírita, não é mesmo? Então, por isso, compartilhem, divulguem, em nome de Deus, em nome de Jesus, né? Muito bem. Então, Moisés, que viveu lá no ano de 1279 a 1212, morreu com 120 anos, sem entrar na Terra Prometida, por algum motivo, ele desagradou ao Senhor lá, e lá ele não entrou. Depois de perambular 40 anos com aquele povo, naquele deserto, interessante isso, né, que do ponto que ele saiu até onde ele ficou, não dava nem 600 quilômetros, e ele ficou 40 anos rodando por ali. Ele tem os motivos dele, e por alguma razão o Senhor não o deixou entrar lá na Terra Prometida. Ele morreu antes. Muito bem. Então, depois de Moisés, né, que adotou a pena de talião, eram leis duras, severas mesmo, para controlar aquele povo, que não devia ser fácil, né? Então, por que a gente diz assim, que as leis de Moisés não tem nada a ver com leis de Deus? Porque Moisés, de uma certa forma, ele se inspirou no Código de Hammurabi. Quem foi Hammurabi? Foi um rei que viveu na Mesopotâmia entre 1792 e 1750 a.C. Ele criou dentro desse código dele, tinha lá o que chamava Lei de Talião, que punia um criminoso de forma semelhante ao crime cometido. Olho por olho, dente por dente. Você me arrancava um dente, me desse um soco, me arrancasse um dente, depois tinha que permitir que eu te desse um soco para arrancar um dente seu. Você furar meu olho, tinha que furar o seu. Você me matar, você morreria. Então é assim. Tanto que as leis de Moisés seguem esse mesmo ritmo. Então Moisés, de uma certa forma, adotou isso nas suas leis civis. A lei de Deus não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, mas enfim, depois de 1500 anos, mais ou menos, depois da morte de Moisés, certo? Eis que surge, renasce na terra, Jesus, o Filho de Deus, aquele que João chamou o Filho unigênito de Deus, aquele que, pelo amor infinito de Deus aos homens, veio à terra para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse vida eterna, que vivesse eternamente. Isso aí é a prova do amor de Deus para todos nós. E Jesus foi anunciado por todos aqueles profetas, né? Tinha muitas profecias que anunciavam a chegada dele. Por exemplo, o profeta Isaías, vou falar só sobre ele rapidamente. Isaías 7,14. Isaías profetiza que uma jovem pura daria a luz ao Filho de Deus. Depois, Mateus 1,18, cumpre-se a profecia de Isaías. Então, quer dizer, além de Isaías, os profetas, nós vamos ficar só com esse aí, que profetizavam e anunciavam que Jesus chegaria. Ele chegou, imediatamente o mal tentou acabar com o nosso Senhor Jesus Cristo, na figura daquele rei Herodes lá, que mandou matar todas as crianças, todos os bebês masculinos até 2 anos, para evitar que o rei dos judeus aparecesse ali e tomasse o lugar dele, né? Mas Jesus escapou disso aí, aos 12 anos aparece lá, discutindo com aqueles sacerdotes lá do templo, lá do Sinédrio, os responsáveis pela religião vigente, discutiu sobre todos eles e os assombrou com inteligência. E depois Jesus some por 17 anos. Então, dos 13 aos 30, quando Jesus apareceu de novo, é uma lacuna. Então tem muitas teorias sobre isso aí que eu acho que não vale a pena. O que vale a pena mesmo é você entender o evangelho deles e viver rigorosamente de acordo com esse evangelho.
Aplicar aquilo em você e no seu trato, no seu relacionamento com seus irmãos, no dia a dia. Por quê? Os judeus esqueceram rapidamente dos 10 mandamentos. Quando eu falo judeus assim, pode ser eu que estava vivo lá na época, e daí? Estou evoluindo, quantas vezes vim reencarnando de lá para cá? Pode ser você que está aí me ouvindo, ninguém sabe. Mas esquecemos. E já esquecemos também, já estamos esquecendo também devagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A vontade de Deus para todos nós. Vejam bem, Jesus falou assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Sem cumprir, o céu e a terra não passarão. Isso aqui, meus irmãos, é para nós. O céu e a terra não vão passar. Quer dizer, nós vamos ficar por aqui enquanto a lei de Deus não for cumprida. Mas onde ela tem que ser cumprida? Dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós. É no nosso modus vivendi com os nossos irmãos, no respeito a todas as pessoas, as criaturas, a natureza, aos animais. Isso é cumprir a lei de Deus. Isso é viver consoante com a lei, com a vontade de Deus, né? E Jesus chega para trazer para as leis de Moisés o amor. Só isso. Que faltava nas leis de Moisés, que o povo adotou de preferência. E por que adotou de preferência? Porque é um povo cruel. Assim como nós hoje, nós também somos cruéis. Nós gostamos tanto de matar, não é mesmo? O que a gente mais gosta hoje é de matar. O quinto mandamento, desde Moisés, está lá: não mateis. E não tem nenhum artigo que fala assim, por exemplo, se for bandido, mata. Se o cara te roubou, mata. Não tem nenhum artigo, nenhum inciso, nenhuma linha, nenhuma alínea. Deus é taxativo, imperativo: não mateis. Nem no primeiro mandamento dele, quando ele fala que eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirei da casa de servidão do Egito. Não tereis outros deuses diante de mim. Nem quando eles descumpriram isso lá, que criaram aquele bezerro de ouro, estava já adorando, quando Moisés ficou aqueles dias lá no Monte Sinai, Deus os destruiu. Então, se constar na Bíblia aí que Moisés andou matando alguns deles por causa daquele bezerro, isso é lei de Moisés. Tá? O quinto mandamento era para não matar. Muito bem. Aí, eu quero estabelecer um marco temporal aqui para o início da segunda revelação. Por quê? Antes vigorava o calendário judaico, né? Por exemplo, rapidinho para vocês aqui, 19 de setembro de 2020, como eles estavam no ano 5.781. No dia 7 de setembro de 2021, eles entraram no ano 5.782, que o povo judeu vive até hoje sob a égide desse calendário. Então, tudo isso aí que se fala é com base nessas datas antes de nosso Senhor Jesus Cristo. E dentro do calendário deles, nós não sabemos como funciona. Eu, por exemplo, não sou especialista para dizer para vocês quantos dias tem o mês deles, o ano, não sei. Não, mas então, o que interessa então para todos nós é a essência do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem então, como marco inicial, como fosse o lançamento, a pedra fundamental do Evangelho. Aqui, ó. Chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a essa sabedoria? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Isso está em Mateus 13, 54 a 58. Jesus, logo de cara ali, viu que ele ali não era o ponto ideal para ele dar início a tudo que ele tinha vindo fazer e que faria em apenas 3 anos. Ele foi assassinado com 33, né? Então teria muita coisa para falar, então ele não podia perder tempo. Então não operou muitas coisas ali também não. Então Jesus veio trazer o amor, né? O amor foi o que ele trouxe para nós. Ele chama Deus de Pai, totalmente diferente do Deus de Moisés, vingativo e impiedoso. Moisés coloca Deus como vingativo e impiedoso, ou seja, nas leis dele. Quando você lê os 10 mandamentos, você vê que Deus não é vingativo nem impiedoso.
né? Então, o Deus Jesus, ele é clemente, soberanamente justo e bom. É tão bom que no Velho Testamento diz lá, não quero que o ímpio morra, eu quero que o ímpio se converta. Gente, meus irmãos, se Deus quisesse matar bandido, eu colocava nas suas leis. Jesus também colocava. Jesus acrescenta a revelação de Moisés a vida futura, o amor ao inimigo, a necessidade do perdão, o consertar-se com seus adversários, condição única da salvação. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmo. Por isso que tudo que Moisés falou é de Moisés. E ele sabia porque ele falou. Aquele povo não era gente muito boa. Aquele povo somos nós mesmos, tá, gente? Pode ser eu que estava lá reencarnado, fazendo tudo aquilo, participando de tudo aquilo. Pode ser você que está aí me ouvindo, pode ser qualquer um outro. Tá? Então, quando a gente fala assim, não é para criticar o povo daquela época. É para mostrar quanto tempo Deus vem nos carregando no colo. Mandou Moisés e vários outros profetas, né? Mandou depois de Moisés, 1500 anos depois, nosso Senhor Jesus Cristo, para acrescentar alguma coisa, para mostrar o amor com mais clareza para todos nós. E nós estamos esquecendo. E muito bem, meus irmãos. Esse amor de Deus para todos nós, ele é tão grande que Jesus fala assim, ó, para vocês verem. Quando ele estava perto de partir, quando aproximava a hora da morte dele, ele disse assim num dia lá, eu rogarei ao Pai e ele vos dará o Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha bem. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. Disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos nele para sempre, e faremos nele morada. Então, com isso aí também, a gente cai por terra aquela teoria de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus não só. Jesus não é Deus. Jesus é um Cristo cósmico, um espírito de uma envergadura moral que nós não sabemos, de uma idade inimaginável, que pensava como o Pai, que queria o que o Pai queria, mas não era, ele não é Deus. Então, Deus, Criador e causa primária de todas as coisas. Jesus e todos nós viemos depois dele, todos nós somos filhos de Deus, todos nós devemos nos amar até os nossos inimigos, nos consertarmos com eles, se quisermos ter uma vida eterna, uma vida digna. Na verdade, vida eterna nós já estamos vivendo, porque a vida é eterna, nós já estamos dentro dela. Eu estou vivendo minha eternidade e você a sua. Não existe duas vidas não, uma vida aqui, que começou quando eu nasci, e depois vou ter uma eterna do lado de lá. A vida é uma só. Por hoje eu agradeço a todos vocês, meus irmãos, pela paciência de me ouvirem. Peço a Deus que abençoe a todos nós, a todos vocês, suas famílias, abençoe o planeta Terra e Deus Todo-Poderoso mande seus anjos de luz para acabar com aquela guerra que assombra o mundo. Deus seja louvado, fiquem todos vocês com Deus.